Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de álgebra do curso de Álgebra 2, Teoria de Grupos. Eu sou a professora Caliana, hoje é sexta-feira, dia 29 de abril, e eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. A nossa aula de hoje é a respeito da apresentação do anteprojeto que já foi apresentado, né? A gente já dividiu essa aula em duas partes. No anteprojeto já teve a apresentação de vocês, dos estudantes, e a próxima parte do trabalho vai ser a gente estar trabalhando com os teoremas do isomorfismo. Essa aula ela vai ficar curta, justamente porque a primeira parte foi a apresentação. E eu tinha preparado bastante coisa e talvez a gente não consiga falar tudo, tá certo? Então a gente vai falar o que a gente puder, tá bom? Na última aula a gente abordou os subgrupos normais, tá? E acho que tá aparecendo duplicado aqui, né? Ah, não, voltou. A gente abordou os subgrupos normais. A gente viu, por exemplo, que quando a classe lateral de um grupo, a gente tem N um subgrupo de G. E eu não sei o que está acontecendo. Teve um problema técnico aqui. Tá. Quando N é um subgrupo de G e a classe lateral, a direita e a esquerda, de N em G, ela é igual para todo elemento de G, a gente diz que esse grupo N, ele é normal. Vocês estão ouvindo barulho? Sim. É um barulho do teclado, mas não tem nada pressionado. Não sei porquê. A gente diz então que N é um subgrupo normal de G, tá bom? Então a gente diz que um subgrupo é normal se as classes laterais à direita e à esquerda para qualquer elemento são iguais, tá bom? E aí a gente viu também na aula passada que toda vez que a gente tem um subgrupo normal em G, a gente pode definir um conjunto de classes laterais e nesse conjunto a gente pode definir uma operação. Então, por exemplo, eu tenho Gn, classe lateral, e tenho Hn. E eu digo o seguinte, isso aqui são elementos que pertencem ao quociente Gn. Se eu defino a operação dessa forma, em G, quociente N, a gente define como G, H, né, N. Se a gente define dessa forma, esse barulho, ele acontece no teclado geralmente quando o teclado leva água. Mas não caiu água nesse teclado, então não sei o que é. E aí a gente tem o seguinte. Quando a gente consegue definir essa operação no quociente, a gente só consegue definir se o meu N for normal. Essa operação só vai estar bem definida quando o meu N for normal. E aí, então, a gente tem que o quociente... Acho que pode desligar esse teclado, né? Desconecta ele. Eu vou desconectar esse teclado, que eu não uso ele mesmo. E eu acho que é ele. Deixa eu tirar ele do Bluetooth aqui. Acho. Sim. Já tá fora, né? Do coisa? Então, a gente tem que esse quociente aqui é um grupo, tá bom? Ou seja, nem sempre eu tenho que o conjunto das classes laterais é grupo. Mas quando o meu N, né, o meu subgrupo que eu estou considerando, né, para gerar esse quociente, ele é normal, e eu defino essa operação, então ele vai ter uma estrutura de grupo. Tá? A gente viu isso na aula passada. E agora eu tô sem teclado. Eu tô sem teclado, deixa eu ver. Então eu vou ter que passar tudo com o mouse. Beleza? Então esse aqui é o nosso roteiro, tá certo? Hoje a gente vai tentar falar sobre isso aqui. E a gente trouxe, né, essa aula para a aula de hoje da apresentação do tema de vocês, tá bom? Então, essa parte aqui a gente já teve, né? Não vai ficar nessa gravação, vai ficar só no Google Classroom de vocês. E a gente vai para a parte 2, tá bom? Antes de eu apresentar o teorema
dos homomorfismos, que em alguns livros ele vem como o primeiro teorema do homomorfismo, tem alguns que vem como teorema do homomorfismo, tem livro que traz como teorema do isomorfismo, tá certo? Eu vou falar algumas coisas, né? A gente vai lembrar algumas coisas. Por exemplo, na aula passada eu tinha deixado esse exemplo para vocês fazerem. Esse daqui é um exemplo que na apresentação do Matheus a gente viu. Na apresentação do Matheus, por exemplo, a gente viu isso aqui, ó. Na apresentação do anteprojeto a gente trabalhou esse resultado. Se eu tenho um grupo, ó, eu tenho H, um subgrupo de G. Se o índice de H em G é 2, esse grupo é normal. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um subgrupo e eu tô dizendo o seguinte, quando eu olho para as classes laterais de H em G, todas as classes laterais de H em G só aparecem duas. A gente só tem duas. Então, por exemplo, o quociente desse daqui, ó, quando o G tem índice 2, eu tô dizendo que a cardinalidade do quociente, é 2. Então, eu tô falando que o quociente aqui, ó, de H, eu tô falando H, né? Aqui eu tô usando H. Eu tenho que o quociente, esse quociente é um conjunto. Ele vai ter o H, porque o quociente sempre tem o H, né? Como uma classe lateral. E ele tem uma outra classe lateral aqui. Todas as classes laterais dele só são essas duas, tá? Isso aqui, ó. Classes laterais. Duas classes laterais, né? Um quociente com duas classes laterais. Aí a gente tem o seguinte, H é normal. Se isso aqui acontece, então o meu H é normal. Por quê? Porque olha só, quando eu olho para isso aqui, classes laterais à esquerda, né? Mas se a gente for olhar para as classes laterais por outro lado, né? Se eu for olhar para o quociente de H em G, olhando para as classes laterais à direita, né? Aqui, o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter que esses dois aqui são iguais, ó. Porque olha só, H igual a H, não é? E aí, utilizando o fato de que as classes laterais ou elas são disjuntas ou elas são iguais, e a união delas dá o próprio G, então, como as classes ou são disjuntas ou são iguais, ó, ou são iguais, e H, ele tá, né? Ele é um elemento, eu vou colocar, é um subconjunto, mas a gente aqui tá olhando como um elemento. H é elemento tanto desse daqui quanto desse daqui. O que a gente pode concluir? H só pode ser igual a H. Então, esses conjuntos vão ter que ser iguais. HG e GH devem ser iguais. Tudo bem? Então, como nesse caso GH é igual a HG, segue que H é normal. Eu vou precisar adicionar esse outro teclado. Vou tentar colocar um outro teclado aqui, porque sem teclado tá difícil. Ok. Então, H é normal. Então, a gente acabou provando o seguinte, ó. Tô com um tecladinho aqui agora. Então, a gente acabou provando o seguinte. Quando eu tenho um quociente, quando eu tenho um grupo que tem índice 2, um conjunto, um subgrupo, que tem índice 2 no grupo, então ele é normal. Beleza? E aí, a gente pode falar o seguinte, ó.
por exemplo, lá quando o Matheus trabalhou, vou dar um exemplo, tá? Porque a gente viu hoje, tá? Vou costumar não tá dando exemplos dos temas de vocês. Mas a gente viu no Q8 que ele é esse grupo de 8 elementos que tem mais ou menos o elemento I, mais ou menos o elemento J, os quaternions, né? Mais ou menos o K. E a gente tem esse subgrupo aqui, H, ó, que é o subgrupo que tem mais ou menos e mais ou menos I. Esse subgrupo aqui, ó, ele tem índice 2 em G. Porque olha só, esse é um grupo de 4 elementos e o G, que é o não, o G não, né? Eu vou usar o quaternio. O Q é um grupo de 8 elementos, então, como índice no finito, né? Em grupos finitos, o índice a gente obtém pegando a ordem de G e dividindo pela ordem de H. Então, como 8 dividido por 4 é 2, a gente tem, então, que H é normal em G. Em Q8, né? Nesse caso, em Q8. Tudo bem? Então, esse resultado aqui, ó. Esse resultado que eu falei para vocês fazerem, né? Que o S3 ele tem centro trivial. O centro é normal, isso aqui a gente fez. Isso aqui é mecânico, né? Tem que olhar todos os elementos, mostrar que todos não comutam com ninguém. E esse daqui é um resultado, por exemplo, que vai para o trabalho já do Matheus, que ele vai fazer. Grupos quatérnios, ele é um contra-exemplo, então, para esse resultado, né? Ele é um contra-exemplo para a recíproca que não vale. A recíproca de quê? Ó? Se eu tenho um grupo abeliano, todos os subgrupos são normais. Mas se um grupo tem todos os subgrupos normais, não significa que ele é abeliano. Esse é o caso dos quatérnios, tá bom? Aí aqui eu tinha trazido, eu não sabia, né, que o Matheus ia trabalhar com quaternio, eu já trouxe isso aqui, eu ia fazer, mas aí eu já não vou fazer, que isso aqui já vai ser tarefa de Matheus, tá bom? Eu só preciso dessas relações para eu mostrar que é um grupo, tá bom? Essas relações são suficientes, utilizando o fato de que eu estou trabalhando com a operação produto desses elementos e que a operação é associativa, né? A gente já admite que ela é associativa. Todas essas relações são suficientes para eu mostrar que se trata de um grupo. Ou seja, é associativo, um é o elemento neutro, todos os elementos têm o inverso, então só tem que encontrar os inversos de todo mundo, né? Quem é o inverso do I, quem é o inverso do J, quem é o inverso do K, e assim sucessivamente. Eu trouxe, por exemplo, vou apagar esse slide, que eu não vou fazer, eu ia fazer, né? Eu trouxe, por exemplo, isso aqui, ó, que também já vai ser material para o trabalho de Matheus, ó. Se você tem i quadrado igual a menos 1, que é o i que a gente considera, né, o elemento imaginário lá nos complexos, a gente define os quatérnios Q, né, que é esse Q8, como as matrizes dadas dessa forma. Então, a 1, que é a matriz identidade, o elemento 1 é a matriz identidade, o elemento i, que seria relacionado ao i dos quatérnios, ele é essa matriz, a matriz com essa diagonal. Todas as matrizes diagonais, quer dizer, essa matriz aqui não é diagonal. Essa matriz K aqui é a matriz com 0 na diagonal principal, menos 1 em 1 na secundária, e J. E observe, quando a gente juntar todos os elementos o oposto dessa matriz, essa matriz I com seu oposto, essa matriz K com seu oposto e essa matriz J com seu oposto, a gente tem um grupo que é o quaternio. Então, quais são as relações que vão ter que ter nesse grupo? I quadrado, tem que ser menos 1, que tem que ser igual a K quadrado, tem que ser igual a J quadrado. E as relações, por exemplo, IJ igual a K, não sei se é isso que a gente tem aqui atrás. Não, IJK igual a menos 1, né? Então, eu posso olhar para os quatérnios também, né? Em algum momento pode ser interessante olhar para isso em uma forma de matriz, uma forma matricial. IJK. Justamente porque aí a gente vê as rotações, né? Observa as operações de rotações de vetores. Tudo bem? Eu tinha deixado isso aqui como exercício, tá? Eu vou fazer um e o restante vocês vão fazer. Isso aqui são exemplos muito, muito importantes, tá? Por exemplo, ó, se eu tenho dois subgrupos normais, a interseção é normal. A interseção de dois normais é normal. Isso é fácil. Se eu tenho um normal e o outro só sendo um subgrupo, eu tenho então que o produto é um subgrupo.
Aí vamos lá. Quem é o produto? Essa 2 aqui que é interessante, né? Porque essa 2 aqui, eu acho que eu não trouxe ainda exemplo do que é. Ó. Esse conjunto aqui, ó, HN, eu tenho, por exemplo, H, aqui eu não coloquei, mas eu tenho H e G subgrupos de G. Quem é esse daqui? Esse daqui é o produto. O produto de H por N. O produto de H por N é um conjunto de todos os elementos da forma HN, onde H é um elemento de Hzão e N é um elemento de N. Tudo bem? Esse produto aqui, ele é um subconjunto de G, né? Então, a gente tem que esse produto é um subconjunto de G. E ele não precisa ser grupo, tá? E não é grupo necessariamente. Qual é o exemplo que a gente pode pensar aqui? Ok, a gente tem o seguinte, vai ser grupo quando? Quando um dos dois é normal. Se um dos dois é normal, então vai ser subgrupo. Então, eu tenho que pensar num grupo, então a gente vai pensar aqui no exemplo. Eu tenho que pensar então num grupo que não tem, que não pode ser um grupo abeliano, né? Porque se meu grupo for abeliano, todos os subgrupos são normais. Então, o meu exemplo não pode ser um grupo abeliano. Eu tenho que pegar um grupo que não é abeliano. Eu também não posso pegar o que não é abeliano quaternio, por exemplo. Quaternio é um grupo que não é abeliano, mas todos os subgrupos são normais. Então, eu não consigo mostrar esse contra-exemplo, né? Eu acho que a palavra que eu coloquei exemplo, mas uma palavra melhor é contra-exemplo. A gente sempre vai usar o termo contra-exemplo para especificar algo que a gente quer mostrar que não vale, né? O exemplo é mostrar que vale. Então, contra-exemplo. Eu acho que o melhor grupo para a gente pensar é sempre o grupo S3, né? O S3 é um grupo que não é abeliano, não tem centro, né? Então, ele satisfaz um monte de coisa. Então, quem a gente poderia pegar aqui? Eu tenho que pegar dois que não são normais, né? Dois que não são normais. Então, eu vou pegar o H sendo gerado por 2. E o K sendo gerado por 3, por exemplo. Tá certo? E agora eu quero formar quem é o produto HK. Ó. Quem é o produto HK? O produto HK é o conjunto de todos, ó, os produtos dessa forma. Eu tô usando HK, né? Eu vou usar HK porque eu tô usando ambos não normais, tá? Geralmente, quando a gente quer falar de um grupo normal, a gente usa a notação de N. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar... Ó, quem é esse daqui? Ó? Vamos olhar para esse H. H, esse conjunto aqui, esse grupo, né? É o cíclico 1, 2. E esse K aqui, ele é o cíclico 1, 2, 3, né? Gerado só por 2, 3. Tá bom? Lembrando que grupo de 2 elementos é cíclico, né? Grupo. Então, vamos lá. Quem é esse conjunto HK? Ó? Todos os produtos. Então, eu vou pegar 1 vezes 2, 3. 1, 2 vezes 2, 3. Não é isso? Ó, todos os produtos H. Então, é 1 vezes 1. Ah, não. Tem que fazer todos... Tá errado. Eu tenho que fazer o 1 daqui por o 1 de lá, né? Depois eu faço o 1 daqui por o 2 de lá, pelo 2, 3. Depois eu faço o 1, 2 por 1 de cá. Depois eu faço o 1, 2 por 2, 3. Agora, vamos determinar quem são esses elementos aqui. Observe, eu vou formar um conjunto de 4 elementos, tá vendo? Quer dizer, eu não sei ainda, né? Eu tenho que fazer ainda. Tá parecendo que vai ficar 4 elementos, né? Vamos fazer. Quem é HK? Então, ó, o 1 vezes 1 dá 1. O 1 vezes 2, 3 dá 2, 3. A composição agora, ó, 2 vezes 1 dá 2. E aqui, 2 vezes 2, 3. Então, quem vai aparecer aqui, ó? 1 vai no 2, ó. 1 vai no 2, 2 vai no 3. Então, 1 vai no 3.
3 vai no 3 e 3 vai no 2, ó. 3 vai no 3 e 3 vai no 2. Então, peraí, eu quero olhar quem aqui? Eu quero olhar o 3, né? 3 vai no 3 e 3 vai no 2. Então, 3 vai no 2, esse elemento? Esse elemento, né? Ó. 1 vai no 2. Vamos lá. 1 vai no 2, 2 vai no 3. Então, 1 vai no 3. Nesse lado de cá, 3 vai no 3 e 3 vai no 2. 3 vai no 3 e 3 vai no 2. 3 vai no 2. Pronto. Observe, tem 4 elementos. Não é subgrupo, né? HK, ó, não é subgrupo do S3. Eu já sei que não é, né? Não preciso nem fazer cálculo nenhum. O S3 tem 6 elementos. O S3 não pode ter um subgrupo de ordem 4, porque 4 não é divisor da ordem de 6, né? Ou da ordem de S3. 4 não é divisor de 6. Então, por isso só eu já sei que não é subgrupo, né? Ó, 4 não divide 6. Beleza? Então, a gente viu aqui que se eu tiver 2 subgrupos, sendo que um deles não é normal, eu não posso garantir que o produto é normal. Agora, se um deles for normal, então o produto é normal. O produto dos dois é normal. Beleza? Então, como que a gente prova? Prova, né? Agora, seja H subgrupo de G. Então, eu tenho H subgrupo de G, N normal em G. Então, HN é um subgrupo normal, não. Daí já tô querendo muito, né? É um subgrupo de G. Então, como que eu mostro que HN é um subgrupo de G? A gente tem que mostrar o quê para mostrar que é um subgrupo? A gente tem que mostrar que tem elemento neutro, né? HN tem elemento neutro. Então, por que o elemento neutro de G está em HN? Então, vamos lá, ó. A gente tem E pertence a H, E pertence a N, não é isso? Então, quando eu faço E vezes E, ó, como E é igual a E vezes E, esse aqui pertence a H, esse aqui pertence a N, então esse elemento pertence ao produto HN, tá certo? Então, como que eu tenho que fazer para provar que um elemento está em HN? Eu sempre tenho que escrever ele da forma produto de H por N, de um Hzinho por um N, tá? Para eu provar que é. Agora, a gente tem que fazer o seguinte, ó, dados, eu não sei se dessa forma é bom fazer os dois ao mesmo tempo, eu vou fazer separado, tá? Então, dados G, deixa eu ver. Dados agora, eu vou pegar A e B pertencentes a HN, tá? Eu tenho que mostrar que o produto é fechado. Então, a gente tem que mostrar que o produto é fechado, tá? Se eu pego A e B pertencente a HN, a B tem que pertencer a HN. Então, vamos lá. Ó, então, o que a gente tem aqui, ó? A é da forma, A é um H1 com um N1. E B, ele é um H2 com N2. Para um Hzinho pertencente a H e N1 pertencente a N. Para um H2 pertencente a H e um N2 pertencente a N. Tudo bem? Agora a gente vai olhar o produto. Quem é AB? AB, então, é um H1, N1, H2, N2, né? Isso vezes isso, beleza? Eu tenho que mostrar que esse elemento tem que estar em HN, tá? Então, ele tem que ser, eu quero mostrar que esse elemento, ele tem que ser de uma forma Hzinho vezes um N, tá bom? Ele tem que ser uma coisa assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o fato de que a operação é associativa, então eu vou excluir esses parênteses daqui e vou deixar esse H1 aqui fora, ó.
e vou fazer esse daqui, ó, N1, H2, N2. Tudo bem? Eu tenho que mostrar que esse elemento aqui, ó, é um elemento de N. Tá? Então, beleza. Esse elemento vai ser um elemento de N porque N é normal, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro, ó, eu vou colocar um elemento neutro. Eu vou colocar um N1 inverso, N1 inverso, N1, ó. Eu vou enfiar isso aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, é H1, N1, H2, N1 inverso. Aí, aqui eu fecho, ó, N1, N2. Tudo bem? Agora, observe, ó, esse elemento aqui, ele é um conjugado. Vocês conseguem ver? Ele é um conjugado. Vou escrever isso aqui melhor. Então, ó, AB é igual. Eu acho que daria para enfiar, já daria para dizer a AB inverso, né? Vamos tentar fazer aqui, ó, já colocar o AB inverso. Será que se eu colocar o AB inverso fica mais fácil? Se eu pôr o AB inverso aqui, ó. Porque aí, se eu mostrar que esse elemento está em HN, eu já estou mostrando pelo aquele resultado, né? Tem o elemento neutro, ele é não vazio, e ele, dados A e B, o AB inverso tá, então já seria subgrupo, né? Beleza, então vou tentar fazer assim, tá? Então aqui, ó, vai ficar, quem é o inverso de B? N2, N2, inverso, H2, inverso, não é isso? Ó. Tudo bem? Aí aqui, vou arrumar aqui. Como eu quero mostrar que o lado de cá é um N, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso incluir um N aqui dentro, ó. Então, ó, H1, N1. Agora, eu vou deixar esse N2 inverso aqui fora. Eu vou ficar com H2 inverso. E agora eu vou enfiar aqui, ó, um N2, um N1, um N2 inverso, ó. Quem eu acabei de colocar aqui dentro, ó? Eu tô colocando o elemento neutro. Isso aqui é um elemento neutro. Isso aqui é um elemento neutro. Tudo bem? Deixa eu abrir esse sketchbook aqui. Acho que aqui fica melhor a visibilidade para vocês. Beleza? Então, eu coloquei um elemento neutro aqui, ó. O que a gente fez? A gente usou o fato de que é associativo, deixou H1, N1, N2 inverso, H2 inverso. Agora, a gente inclui o N2 e o N2 inverso aqui, que é o N1. E pronto. Vamos lá. Apaga aqui. O fato de N ser normal vai implicar que esse conjugado está em N, ó. Quer ver? Ó. Então, aqui eu tenho H1. Ai, gente. Peguei a caneta errada. Aqui eu tenho H1. Aqui eu vou ter o N1 que tá sobrando, né? Esse N1 aqui tá sobrando. Agora aqui eu vou ter, ó, H2 inverso elevado, ó, ao N2, ó, que é o meu conjugado. Esse elemento aqui é um conjugado, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse elemento aqui é um conjugado, ó. Lembra? A gente disse que o conjugado, ó, x a g, é g inverso xg. Então, ó, aqui é um inverso, esse e esse, tá vendo? Esse elemento aqui, ó, é um elemento de H. Beleza? Ah, tá. Tá errado, porque eu tenho que fazer isso com N, né? Não, o H à esquerda não ficou bom, né? Eu quero que apareça uma coisa como um HN. Então, tinha que ser um elemento de N. Ah, tá. Eu que fiz errado aqui. Então, deixa eu voltar. Eu tô usando essa hipótese, uma hipótese sobre N. Aqui eu fiz errado porque eu tô querendo usar uma hipótese sobre H. E H não é normal, então eu não consigo usar. Aqui eu tenho que colocar diferente. Vamos lá. Vou colocar aqui diferente.
Mas eu acho que vai sair, viu? Eu quero que apareça um conjugado com H, ó. Então aqui o ideal é colocar assim, ó. É N1, agora aqui eu coloco H2 inverso H2. Beleza? Pronto, eu coloco esse elemento neutro aqui, ó. Esse aqui é o elemento neutro. Eu coloquei aqui no meio, ó. Agora vai aparecer N2 inverso H2 inverso. Pronto, tá vendo? Agora eu vou associar novamente, ó. Quando eu associar aqui, vai aparecer H1, N1. Agora vai aparecer H... Não, mas aí... Aí tá errado. De novo tá errado. Tá errado porque apareceu esse H aqui, ó. Não. Não deu certo colocar esse inverso, não. É. Talvez tenha uma maneira melhor de fazer, mas tira esse inverso aqui. A gente faz por pedaços, né? A gente faz por pedaços. Faz como a gente já estava fazendo antes. Aqui não deu certo, não. Então, B é o H2N2. Já tá bom demais. Então, aqui a gente associa. E a gente tem o seguinte: H1, N1, H2, N2. Aqui tem o H que eu quero, né, do lado de cá, e eu quero que do lado de cá, ó, do lado direito, esteja um elemento de N, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para aparecer um elemento de N aqui? A gente vai incluir aqui dentro, ó, o conjugado, né, o elemento neutro. Então, eu vou colocar assim, ó, H1, N1, agora eu vou incluir um N2, N2 inverso, H. Não, aqui. Não, aqui eu ainda continuo ficando com H à direita, né? N1, N2, H2, N2. Boa tarde, dona Caviana. Pessoal, eu vou ter que atender essa ligação aqui. Deixa eu apagar aqui. Sim, pode falar? Alô, é dona Caviana que está falando? Isso. Ah, é Humberto. Aqui, pessoal. Então, beleza, né? Aqui, ó. A gente ficou, então, eu incluí aqui o N2 e N-2. É, mas aqui eu ainda tô utilizando o fato de que H é normal, né? Eu preciso incluir que a N é normal. Deixa eu pensar aqui. Então, HN, AB é da forma H1, N1, H2, N2. O produto AB é desse jeito. Eu quero mostrar que esse produto ele está em HN, então eu tenho que mostrar que ele é da forma H vezes um N, né?
Acho que assim, ó. Aqui. Ele tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui, ó. H2 tem que entrar aqui. Acho que agora sim. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui é o elemento neutro, né? A gente incluiu aqui o elemento neutro. Então, observe que a gente utilizando a associatividade, a gente vai ter o H1, H2, depois eu vou ter H2 inverso, N1, H2, e depois eu vou ter N2. Então, aqui, ó, o que eu tenho é um conjugado, ó. Esse elemento é o N1 conjugado por H2, ó. Beleza? Então, vamos ver. Vamos colocar do lado de cá agora. AB vai ser igual a H1, H2. Esse elemento aqui é o N1, a H2 e N1, N2, né? N2. Observe, agora a gente só analisar. Esse elemento, AB, ele é um HN, né? Ele é um HN, porque, ó, isso aqui é um elemento que pertence a N, pois N é normal em G. Lembra? O fato de N ser normal diz o seguinte, ó, N é normal em G significa que NAG pertence a G para todo G de G. E todo N, ou NAG pertence a N, né? NAG, o conjugado de N por G pertence a N para todo G e para todo N. Em particular, como H1 é um elemento de G, ó, como H2 é um elemento de G, esse conjugado está em N. E aqui, ó, é um elemento de H. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode escrever isso como um HN. Esse pertencente a H e esse pertencente a N. Por quê? Como esse daqui está em N e esse daqui também está em N, esse produto está em N, né? N é um subgrupo. Tudo bem? Então, a gente conclui, custou, mas a gente conclui que isso pertence a HN. Tá bom? Então, olha só. Se eu tenho um produto de dois subgrupos, esse conjunto, né, que é o produto, ele contém um elemento neutro e toda vez que ele contém dois elementos, ele contém o produto. Então, o produto é fechado. Portanto, o produto é fechado. É fechado em HN. Agora, falta só dizer o seguinte. Quem é o A inverso? O A inverso está em HN. Agora, mostrar que contém todos os simétricos, né? Todos os simétricos. Eu uso simétrico aqui, tá? Mas nesse caso vai ser os inversos, tá? Eu tô usando a notação de produto. Então, seja A um elemento de HN. Então, a A é de que forma? A é um elemento H1, N1, né? A gente já viu. Onde H1 pertence a H e N1 pertence a N, tá bom? Agora, quem é o inverso? Agora a gente vai olhar para o inverso, ó. Por que o inverso está? Vamos lá, vamos atrás do inverso, ó. O inverso, ele é um N1, ele é um N1 inverso, ele é um H1 inverso, ó. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que incluir coisas aqui, né? Então, o que a gente vai incluir aqui, ó? Eu vou colocar um elemento neutro agora na jogada, ó. Vamos lá. N1 inverso, H1 inverso. Então, aqui eu incluo o... Eu quero que apareça uma coisa da forma HN, né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço aqui agora? Ó, a gente inclui o H agora, ó. H1 inverso, H1. Eu incluo o elemento neutro na jogada. E aí, a gente vai ter o seguinte, N1 inverso, H1 inverso.
Observe, usando o fato de ser associativa, o que a gente tem? A gente tem que isso é H1 inverso, N1 inverso, conjugado por H1 inverso, ó. Tudo bem? Ó, isso aqui é um elemento de H, porque H é um subgrupo. E isso aqui é um elemento de N, pois N é normal, né? Ó, N é normal em G. Então, o que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar que esse elemento é um HN, é da forma, né? Para algum H de H e N de N. Logo, é um subgrupo. Tudo bem? Portanto, HN é subgrupo de G. Então, se eu tenho um normal e o outro subgrupo, o produto é subgrupo, tá certo? Mas não precisa também ser normal. Aí agora tem que ver um exemplo, tá? Uma tarefa para vocês é ver o seguinte, ó, esse grupo não precisa ser normal. Mas, ó, HN não precisa ser normal em G. Não precisa, né? Não é necessariamente, né? Normal em G. Agora a gente teria que pensar num contra-exemplo, né? Por exemplo, a gente poderia pensar no S3. Só que eu acredito que vai ser normal quando é o S3. Teria que ver. A gente tem que pegar um H, subgrupo de G, depois a gente pega um normal em G. Quando eu gerar esse subgrupo, talvez no S3 esse produto seria normal. Então, teria que fazer um teste. Por exemplo, o que não é normal em G, se eu pegar, por exemplo, o gerado por 1, 2, e aí eu pego o N sendo gerado por 1, 2, 3. Esse daqui é normal em G, né? Normal no S3. E esse é só subgrupo do S3. Quem é o HN, né? O HN. Para ser grupo, vamos ver, né? O que sai aqui. Então, esse daqui é o 1, 2, né? 1, 2. E esse daqui é o 1, 2, 3. E o 1, 3, 2, né? Vamos fazer esses produtos. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, 2, 3, acho que vai dar todo G, né? Dá todo G. Ah, dá todo G. Esse aqui dá todo G porque 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 vai ser 6. Nesse caso vai dar normal, tá? Então a gente teria que pensar em outro, tá bom? Pense em outro aí. Pensar em outro. Agora observe, pra gente pensar em outro grupo, aqui, ó, 1, 2, 3, depois quando eu faço 1 com 3, 2, aparece um 3, 2. Ó, quando aparecer esse daqui e aparecer esse de ordem 2, já vai aparecer todo o G. A gente tem que pensar no grupo que não é abeliano, lembra? Porque quando o grupo é abeliano, todos os subgrupos são normais, tá bom? Pronto. Essa parte aqui do exemplo foi o que eu queria trazer para vocês, tá? Eu quero que vocês façam os outros elementos, os outros, ó. Por exemplo, esse daqui é interessante, ó. Se ambos os grupos são normais, o produto é normal. Porque grupo já é, né? Subgrupo já vai ser, por causa do item 2. Mas ele ainda vai ser normal, se os dois são normais. E aqui também é interessante, ó. Aqui no item 1, a gente viu o seguinte. Se a gente tiver dois normais, a interseção é normal. Mas não precisa. Para interseção, basta que um deles seja. Ó. Se um é subgrupo e o outro é normal, os dois são normais. Ou a interseção é normal. Tá bom? Tudo para provar, você vai usar essa ideia, tá? Na verdade, na interseção não usa a ideia do produto, né? Na interseção você vai usar a ideia de que um elemento que está na interseção tem que estar ao mesmo tempo nos dois. Aí você usa essa ideia e pronto. Beleza?
Aí aqui eu trouxe esse exemplo, ó, o centro é abeliano, mais o quociente é grupo. Ah, tá. Se você tem o centro, ó, o centro é um subgrupo abeliano, né? De um grupo. Mas, e ele é normal, né? O centro é normal em G. Então, como o centro é normal em G, o quociente de G pelo centro é grupo, que não precisa ser abeliano. Tá bom? Então, aqui é um exemplo que a gente pode fazer, por exemplo, com S3, ó. O S3 não é abeliano. O centro de S3, ele é o trivial, ele é o E. Ele só tem o elemento, no caso do S3 a gente usa o 1, né? Ele só tem o 1 como um elemento no centro. Então, a gente está dizendo o quê? Que esse grupo aqui, S3, cortado por 1, é o próprio S3, ó, que não é abeliano. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tinha trazido. Pronto. Então, tudo que eu quis trazer, assim, de uma maneira que possa resumir ou revisar a parte de grupos e de quocientes, são esses exemplos, tá? Mas ainda tem os exemplos do livro, vocês podem estar utilizando, e eu vou também disponibilizar na semana que vem para vocês uma lista de exercícios, já com essa parte, tá? De homomorfismos, tá bom? Aqui é só para a gente lembrar que a gente já trabalhou, né, com os homomorfismos em algum momento. O que são os homomorfismos? É uma função que leva um grupo em outro, né, os elementos de um grupo em outro, e que preserva a sua operação, tá? A operação do domínio é levada na operação do outro grupo, do contradomínio, né, pelas suas imagens, tá certo? Então, quando a gente tem uma operação como essa, né, de homomorfismo, a gente diz que ela preserva operações. O que significa isso? Significa que a operação de G é levada pelas imagens na operação do G barra, né? Eu estou utilizando o G barra como elemento do contradomínio. E a gente tem essas seguintes nomenclaturas, tá? O homomorfismo injetor, ele é chamado de monomorfismo. Algumas vezes ele é chamado também de mergulho, tem imersão também, que a literatura utiliza, tá? A gente tem o epimorfismo, para homomorfismo sobrejetor. Quando o homomorfismo é bijetor, a gente chama de isomorfismo. Então, o isomorfismo vai ser uma bijeção de G em G barra, tá? O homomorfismo de um grupo em si mesmo, então, se eu tenho, por exemplo, isso sendo um homomorfismo de G em G, a gente chama, se isso aqui for homomorfismo, a gente diz que a Φ é endomorfismo, tá bom? E a gente chama de automorfismo ou isomorfismo. Então, se a minha aplicação é de G nele mesmo, é bijetora, é um homomorfismo, é um isomorfismo no caso, né? Homomorfismo bijetor. Isomorfismo. Então, aqui, ó, Φ, isso aqui é um endo. Pertence ao endo de G, né? Os endomorfismos de G. Aqui vai pertencer ao automorfismo de G. Tá bom? Então, o que é esse conjunto? Esse conjunto que eu chamo de end de G. É um conjunto de todos os homomorfismos de um grupo nele mesmo. O que é o out de G? É um conjunto de todos os isomorfismos de G em G, tá? Dele, nele mesmo. Tá certo? Aqui a gente tem essa definição que diz o seguinte, ó. Se eu tenho G em G barra, um homomorfismo, E barra indica o elemento neutro de G barra e E indica o elemento neutro de G, o núcleo é o conjunto de todos os elementos do domínio que são levados no elemento neutro do contradomínio, que é o G barra, tá certo? Então, aqui é como se fosse assim, ó, aqui eu tenho G, aqui eu tenho G barra. Aqui eu tenho o elemento neutro barra, né? E aqui eu tenho o E. E aqui eu tenho outros elementos. Então, o núcleo seria esse conjunto aqui, ó, que leva todo mundo no elemento neutro. Então, a gente diz que isso aqui, ó, é o núcleo da Φ. Tá bom? Se há um subconjunto de G, esse conjunto aqui, ó,
de todas as φ aplicadas a x, sendo x um elemento de A, é chamado de conjunto imagem direta, tá bom? Então, por exemplo, ó, como que eu poderia mostrar quem é esse conjunto? Ó? Eu tenho G e eu tenho G barra. E aqui eu vou ter um subconjunto de G, sei lá, um A e um B. Beleza? Aqui é a minha φ. Então, aqui, ó, peraí, eu quero que seja todas as imagens, né? Para todo mundo de A. Tá, então é isso aqui, ó. Esse aqui é um subconjunto A aqui, ó. Se esse daqui tá indo para esse e esse daqui tá indo para esse, eu digo que esse conjunto aqui, ó, é a φ de A. Tá bom? É isso que significa. E, do mesmo jeito, se B é um subconjunto do contradomínio, então aqui eu já estou no contradomínio e estou pegando aqui, ó, um subconjunto desse elemento, que é o B. Chamei de B aqui, ó. Beleza? Quem é a imagem inversa? O conjunto imagem inversa. Conjunto imagem inversa vai ser o quê? Eu vou pegar todos os elementos que são levados para esse. Pronto. Dentro de B, e aí eu olho o seguinte, ó, os elementos que foram levados para B, esse conjunto aqui, então, é a imagem inversa de B. Tudo bem? Então, eu olho para as flechas desse subconjunto e olho quem veio, quem foram os elementos de G que determinaram essas flechas. Essa é a imagem inversa. Tudo bem? Então, como vocês podem perceber, a imagem, o subconjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio. A imagem inversa, ele é um subconjunto do domínio, tá bom? Esses subconjuntos aqui, eu tô olhando eles não necessariamente sendo um grupo, tá? Agora, se A for um grupo, então vamos lá. Ó. A gente vai ver o seguinte, eu não vou provar, eu vou deixar tudo como exercício para vocês, mas aqui, ó, o núcleo é um subconjunto, um subgrupo de G. O núcleo de um homomorfismo é um subconjunto de G. Não precisa de nenhuma condição. Núcleo de um homomorfismo é subconjunto, não, subgrupo, né? Ele já é um subconjunto, ele é um subgrupo. Ele vai ser um subgrupo. A imagem por um subgrupo vai ser subgrupo. Então, se a imagem por um subgrupo vai ser subgrupo, a imagem em si mesmo do G, né, por todo G, vai ser um subgrupo. Isso é um dos teoremas do isomorfismo. Beleza? A imagem inversa por um subgrupo de G barra vai ser também subgrupo. Tudo coisas para vocês fazerem. Tudo feito dessa forma aí que a gente costuma fazer, tá? Olha, vê que tem um elemento neutro, vê que a operação é fechada. Às vezes é fácil mostrar já que o produto pelo inverso está dentro do subconjunto do grupo, mas às vezes é melhor separar porque fica muito confuso. Ok? Isso aqui, ó, são coisas tudo para ser provadas, tá? Mas é coisas também para ser lembradas. A ideia de deixar exercício para vocês é porque facilita depois vocês lembrarem, ó. Um homomorfismo sempre leva E nele mesmo, ou elemento neutro em elemento neutro. Leva elemento neutro em elemento neutro. Ou seja, aqui eu tô pegando φ, assim, né? Que pega G e leva em G barra. Se eu tenho um elemento do grupo, o inverso desse elemento aplicado, né, a imagem da φ por esse inverso, lá no contradomínio, ele é a inversa desse elemento, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é interessante lembrar, tá? Ó, se eu pego a φ e levo no inverso, ou se eu pego a φ e aplico no inverso de G, a imagem desse elemento vai ser o inverso da imagem de G, né? Então, aqui, ó, o inverso da imagem de G, do elementozinho G. Então, é como se ele também estivesse levando inverso em inverso, né? Leva elemento neutro, leva o inverso no inverso, tá bom? Então, por exemplo, G e G inverso.
Esse daqui vai ser levado na φ de G, esse daqui vai ser levado no inverso desse. φ de G inverso. Tudo bem? Núcleo é um subgrupo. Isso é fácil, ó. O núcleo tem um elemento neutro. É só olhar para aqui, ó. O elemento neutro. Pela definição do núcleo, o elemento neutro já está lá dentro. Por quê? O núcleo são todos os elementos de G que são elevados no neutro, né? Do contradomínio. Então, aqui, por essa propriedade 1, o elemento neutro já está no núcleo. Se eu pego dois elementos do núcleo, o produto também está no núcleo. É só usar o fato de que o homomorfismo separa o produto. Então, se eu pego a φ e aplico G em H, F de G, Φ de H, cada um deles é E, isso dá E. Então, o produto também tá. E a mesma coisa o inverso, olhando para o item 2. Se eu tenho que G tá se G tá no núcleo, eu quero mostrar que o inverso também tá. Mas se G tá no núcleo, Φ de G vai dar E. E φ de G inverso, vai dar o inverso de φ de G, que é E, inverso, que é o próprio E. Então, a gente mostra aí que é um subgrupo, tá bom? E aqui também, ó, se H é um subgrupo de G, a imagem de φ por H é um subgrupo de G barra. Aqui ficou faltando falar esse daqui, por exemplo. Se eu também tiver esse daqui, ó, 4.1. Se K é um subgrupo de G barra, então a imagem inversa é um subgrupo também de G, viu? A imagem inversa. Quem é a imagem inversa? Esse elemento aqui aplicado a K é um subgrupo de G. Lembrando que o K é de G barra, ó. Então também é um subgrupo de G. Isso aqui tudo tem que ser verificado, tá? Isso aqui como vocês veem, é muita coisa pra gente provar, tá? Se a gente for parar pra provar, que são muitas aulas, tá certo? Mas isso aqui é muito interessante de se lembrar tudo. Ó. Composição de dois homomorfismos é um homomorfismo. Então, se você tem F e G, homomorfismo, então a composição F composta com G é homomorfismo. Lembrando que aqui tem que ter condições para eu trabalhar com composição, tá? Por exemplo, aqui eu tenho que pegar F de G em G barra e a G já pegando G barra e levando outra coisa. Sei lá, G2 barra. Esses contradomínios aqui, ó, tem que ser iguais, né? Pra gente definir a composição. Não precisam ser iguais, né? Basta que o subconjunto daqui seja o conjunto desse daqui, né? E as imagens daqui sejam o subconjunto desse daqui. Tudo bem? O que mais? A composição de dois monomorfismos é um monomorfismo, ou seja, homomorfismos, se o homomorfismo é injetor, os dois, a composição também é injetora. Se o homomorfismo é sobrejetor, a composição também é sobrejetor. Dois isomorfismos, ó, a composição também é um isomorfismo. Só lembrar o seguinte, o que já foi dito lá em cima, a composição de homomorfismo é homomorfismo. Então, se eu estou compondo isomorfismo, eu estou compondo funções que são bijetoras. Funções bijetoras homomorfismo é isomorfismo. Isso aqui sai rapidinho. E a inversa de um homomorfismo também é homomorfismo, também sai rápido. Toda função bijetora é inversível. Se você está dizendo que toda função bijetora é inversível, você está dizendo que a função é um isomorfismo, basta você dizer o seguinte, a inversa também vai ser um homomorfismo, porque bijetora já vai ser. Tá bom? Então, só precisa provar que a inversa aqui é um homomorfismo, tá bom? Nem precisa provar objeção, porque a gente já sabe que funções inversíveis são bijetoras. Esse aqui é um homomorfismo que eu trouxe pra gente provar, tá? Porque a gente trabalha muito com os conjugados, tá? Ó, lembrando que aqui a gente diz que é xg conjugado de x por g. Beleza? Essa aplicação aqui, ela é uma aplicação super especial, tá? Então, vamos lá. O que é essa aplicação? Aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem uma aplicação de G nele mesmo. E essa aplicação faz o seguinte, para cada G fixo, eu defino ela para cada G, tá? Esse G não muda, não. Esse G é fixo. Então, eu fixo um elemento G de G e defino x elevado ao conjugado de x por G. Beleza? Essa aplicação aqui, ó, ela é um homomorfismo e ela é bijetora. Beleza? Então, vamos lá.
A gente tem que mostrar que isso aqui é homomorfismo. Por que isso aqui é homomorfismo? Então, eu vou pegar dois elementos. Eu vou pegar A e B, tá? Dois elementos A e B de G. E aí eu vou mostrar o seguinte, a operação vai separar em produto, né? A gente tem o seguinte. Então, a gente tem aqui, ó, quando eu faço I aplicado a AB, eu pego essa operação. Esse meu I tá diferente, né? Deixa eu tentar fazer do jeito que tá no enunciado. É assim. Se eu pego I de G. I. Parece um T. I de G, ó. I de G em AB, o que ele faz, ó? Essa função, ela pega o elemento de G e leva no conjugado por G. Então, ela vai pegar isso aqui e levar em AB por G, ó. Tudo bem? Só que isso aqui é a mesma coisa de fazer G inverso ABG. Isso aqui é a mesma coisa de fazer G inverso ABG. Só que aqui eu posso incluir um elemento neutro aqui dentro, ó. Eu posso incluir G inverso, ó. Aqui, que é o elemento neutro. Quando eu incluo, o que vai acontecer aqui, ó? A gente tem G inverso AG, associativa, G inverso BG. E isso aqui vai dar quem? AG. BAG. Que é justamente as imagens, ó. Essa daqui é a imagem de I por A e a imagem de I por B. Beleza? Então, a gente separou um produto em um produto por suas imagens. Isso implica que é um homomorfismo, tá bom? Agora, eu tenho que mostrar que isso aqui é bijetor. O que eu tenho que fazer para mostrar que é bijetor? Tenho que mostrar que é injetora. É injetor. Primeiro, e que é sobrejetora. Por que isso aqui é injetora? Pra gente mostrar que uma coisa é injetora, a gente pode olhar para o núcleo, né? Mostrar que um elemento do núcleo, qualquer elemento do núcleo tem que ser a identidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, um A pertencente ao núcleo desse homomorfismo. O que significa um elemento estar no núcleo? Aqui é um elemento arbitrário, tá? O que significa? Significa que essa função aplicada a A dá o elemento neutro de G, tá bom? Por outro lado, isso aqui aplicado a A é A conjugado. Então, o que a gente tem? A gente tem que, igualando essas duas coisas, ó, a gente tem que o conjugado de A por G é o E. Mas isso aqui, ó, significa dizer que G inverso a G é igual a E. Isso aqui significa o quê? Dizer que G... Ó, eu posso multiplicar a esquerda. Vou multiplicar a esquerda por G e multiplicar a esquerda aqui por G, ó. Então, isso aqui vai me dar AG, G, né? E agora eu posso multiplicar a direita. Multiplico a direita por G inverso e multiplico a direita por G inverso. Isso aqui vai me dar quem? Que A é E. Ou seja, qualquer elemento que está no núcleo dessa aplicação, ele só pode ser o E. Então, como A foi arbitrário, foi uma escolha arbitrária, né? Foi escolhido de maneira arbitrária, ou seja, eu não dei nenhuma condição para A, eu só disse que ele está lá dentro, em qualquer elemento, segue que, ou seja, segue que o núcleo do homomorfismo é E. Quando o núcleo é um conjunto, né? Então, aqui tem que ser assim, ó. É o E. Então, isso significa o seguinte, ó. Pelo aquele resultado, a gente tem, então, que isso aqui, ou seja, trivial, né? Núcleo trivial. Significa que a aplicação é injetora. O núcleo, quando ele é trivial, a aplicação
é injetora. Então, a gente provou que é injetora. Agora, falta só a gente mostrar que essa aplicação é também sobrejetora. Por que essa aplicação é sobrejetora? Para a gente mostrar que uma aplicação é sobrejetora, existem várias maneiras, tá? Em geral, quando é simples, né, mais simples de fazer, a gente escolhe. Então, a gente bota aqui, ó, de fato. Escolha um Y onde? Eu tenho que escolher um Y em G, ó, no contradomínio. Então, eu vou escolher um Y de G, um elemento qualquer, tá? Eu preciso mostrar o seguinte, eu não posso escolher Y assim, ó, porque aqui é a imagem. Eu tenho que escolher um Y aqui dentro. Tem que mostrar que ele tem que ter essa cara. Que aí, eu tô dizendo que todo elemento do contradomínio é da imagem. E aí, a gente consegue provar, então, que a imagem é igual ao contradomínio, e por isso, a função é sobrejetora. Então, um Y pertencente a isso aqui, ó, a gente pode escrever ele de que forma? Ó, seja um Y qualquer de G. Podemos escrever, como que a gente pode escrever aqui esse Y? Eu quero mostrar que Y tem essa cara, né? Ó, beleza. Não é assim, não. A gente tem o seguinte, ó. Quando eu aplico I em Y, deixa eu ver aqui como eu fiz, que eu já esqueci. Deixa eu olhar aqui só. Como eu abordei aqui rapidinho. Ah, tá. Ó, Y a gente pode escrever ele dessa forma, como um Y aqui, ó. G inverso, Y, G inverso, né? Vocês concordam? Que aqui, ó. Aqui é um elemento neutro. E aqui é um elemento neutro. Tá certo? Então, aqui, ó, eu posso escrever G, Y a G, G, inverso. Tá certo? Um Y é um elemento dessa forma. Esse elemento aqui, agora, esse elemento aqui é um X, né, de G. Algum X de G, tá? Esse elemento aqui é algum elemento de G. Eu vou pegar ele agora, tá bom? Agora aqui, o mais interessante seria escrever como. Deixa eu ver aqui como que eu fiz, porque aqui... Tá, acho que é melhor fazer assim, ó. Melhor fazer assim. Ó, a gente pode fazer G inverso, G inverso, G, tá? Pronto. Esse elemento aqui, ó, ele é um elemento de G. Então, ele é algum X de G, tá? Ele é algum X de G, beleza? E aí, então, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que esse elemento que é algum X de G, ele é da forma G, Y, G inverso, conjugado por G. Tudo bem? Então, olha só arrumando agora o argumento, a gente tem o seguinte, ó. Um Y, ele é uma imagem, ó. Esse elemento aqui é uma imagem por um elemento G, Y, G inverso. Vocês concordam? Ó, porque o que acontece? O que a minha operação faz com X? Ela leva X no conjugado. Então, o que essa operação faz com esse elemento? Ele leva no conjugado, ó. Beleza? Então, arrumando o argumento, a gente pode dizer o seguinte, ó. Ou seja, existe para qualquer Y, né? Porque Y aqui é uma escolha arbitrária. Y aqui foi uma escolha qualquer. E isso vale para qualquer elemento. Então, para todo Y de G,
existe um x, pelo menos um de g, tal que, quando eu faço isso aqui aplicado a esse x, dessa forma, né? Ó, existe um x de g, tal que x é da forma g e yg inverso, isso aqui é um elemento de g, tal que a imagem desse elemento por x é o y. Então, o que a gente acabou de ver? Que y é imagem. Logo, qualquer elemento de g está na imagem, né? Qualquer elemento do contradomínio G está na imagem. Então, a gente tem o seguinte, contradomínio disso aqui é um subconjunto da imagem. Como a imagem já é um subconjunto do contradomínio, isso implica que essa aplicação é sobrejetora. Eu acho que está cortando para vocês, né? Ah, não, dá para ver. Sobrejetora. Mas mesmo assim, aqui aqui para vocês eu tô achando que tá cortado. Não, tá ok. Ok? Beleza, pessoal? Então, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, ó. O que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que essa aplicação aqui é um automorfismo, né? Ó, a gente mostrou que ela é um homomorfismo bijetor. Só que ele é um homomorfismo de G em G, ó. Então, aqui atrás a gente diz o seguinte, ó. Todo isomorfismo de G em si mesmo é chamado de automorfismo. Beleza? Então, como a gente provou que ele é um homomorfismo e ele é de G em G e é bijetor, isso é um automorfismo. E esse automorfismo, ele tem um nome especial. Ele é chamado de automorfismo interno. Ó. Beleza? Então, a gente tem os seguintes exemplos aqui, ó. O homomorfismo a gente chama de trivial, a toda aplicação. Aqui eu coloquei ID, né? Não, aqui não é ID não, aqui é identidade, tá? Isso daqui a gente já vai chamar de E, a função E, tá? A função E, ou então a função zero, né? Sei lá, função E. Pega G, leva em si mesmo, G em G e pega todo elemento de G e leva em E. Então, o homomorfismo trivial é o homomorfismo que sempre existe, tá? Se ele falar assim, existe um homomorfismo de G nele mesmo? Será que sempre? Sempre existe. Sempre vai existir. 2. Eu sempre vou conseguir definir essa aplicação de G que leva no elemento neutro, para G sendo um grupo, né? Eu estou considerando um grupo. E sempre vou conseguir definir essa aplicação, ó. É a aplicação que pega um elemento e leva nele mesmo. Então, eu sempre tenho esses dois homomorfismos em um grupo. Qualquer grupo vai ter. Beleza? Então, por exemplo, ó, quando eu digo que os endomorfismos de um grupo, ó, quem é os endomorfismos? Quem é esse conjunto aqui dos endomorfismos de G? Pessoal, eu tô vendo que hoje a gente não vai conseguir provar o teorema do isomorfismo, tá? Mas é porque também a gente quebrou nossa aula em duas, tá certo? Então eu não vou ter pressa, não, tá? A gente prova na semana que vem o teorema dos homomorfismos. Mas aí a gente faz com cuidado todas essas observações, tá bom? Falta só 4 minutos para terminar a aula, tá bom? Eu vou encerrar nessas observações aqui. Olha só, o que é o endo de G? End de G. É o conjunto de todas as funções, ó, como que eu digo aqui? Todas as funções φ, ó, são todas as φ, é uma função, tá? Tal que φ se aplica em G, homomorfismo, e é um homomorfismo. Bom, ou seja, o que é os endomorfismos de G? O conjunto de todas as funções de G nele mesmo que são homomorfismos. Beleza? Então, esse conjunto aqui, ele já contém dois, ó. Ele já contém o E, que é esse homomorfismo trivial, e ele já contém o homomorfismo identidade, tá? Ok? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual dessas seria o elemento neutro desse conjunto? Se esse conjunto tiver elemento neutro, né? Já tem, né? Porque esses elementos têm... Quem é o elemento neutro? É o E ou é o ID? O ID. Lembrando que aqui, ó, é a operação de composição, tá? Operação
de composição. Na composição de funções, quem é o elemento neutro da composição de funções? Pode responder no chat, se vocês quiserem. É a função identidade, tá? O elemento neutro é a função identidade. É ela que leva G em G. Quando você faz uma composta, ó, pela identidade, ó, quando você faz a composta por identidade, isso aqui vai dar F da identidade de X. A identidade de X é X mesmo, então é F de X. A composição, ó, sempre aplicada à identidade da a própria função. Beleza? Então, isso daqui é o elemento neutro, ó. Elemento neutro, que seria, né, de um conjunto de funções. Beleza? Mas nem sempre eu vou ter esse daqui, tá? Nem sempre eu vou conseguir fazer esse aqui, tá bom? Quer dizer, tem que testar aqui quem são esses, porque às vezes ele vai ser o que a gente já tem, né? Mas todo grupo, esse conjunto aqui, ó, nunca é vazio, tá? Dos endomorfismos. A gente já tem 2 elementos aqui dentro. Aí a gente vai, lá um pouco à frente, a gente vai classificar os homomorfismos, todos os homomorfismos de um grupo nele mesmo. Aí a gente vai conseguir mostrar, por exemplo, o que acontece no Z4, no Z5, quando é primo, quando não é primo, quais são os homorfismos que aparecem nesses conjuntos, tá bom? Aí aqui, ó, essa notação diz o seguinte, ó, alt de G é o conjunto dos automorfismos. Então a gente vai ter o seguinte, ó, quem são os automorfismos? Quem é o alt de G? Ó, alt de G vai ser o conjunto de todas as funções de G nela mesma que são isomorfismo. Agora, quem é o IN, eu nem sei como é que chama esse nome desse grupo, IN de G, não sei, é o conjunto de todas as φs fixadas em G, ó, onde φ de G é automorfismo interno. Então, eu não preciso mais dizer como que ele é, né? Os automorfismos internos já tá aqui, ó. A cara dele é sempre essa, para cada G fixo, ó. Tudo bem? E aí a gente tem essa seguinte proposição, ó. Quando G é um grupo, o alt de G é um grupo. Não tem nada a ver mais com G. Mas o alt de G com a operação de composição tem estrutura de grupo. Prove. Tá bom? Como que é a prova? Composição de função é associativa, a função identidade é o elemento neutro. O que vocês têm que mostrar? Que a composição é fechada para automorfismo, ou seja, composição de 2 automorfismos também é um automorfismo, inversa de um automorfismo é um automorfismo. Isso também pode ser já provado pelas próprias justificativas que a gente falou aqui atrás, ó. Tá bom? Não quiser provar, só justifica, tá certo? Beleza? E aí a gente tem essa seguinte proposição, ó. Já vou terminar aqui, mas ó, o conjunto de todos os automorfismos internos é um subgrupo do grupo dos automorfismos. E ele é normal. Tá? Isso aqui eu vou provar na próxima aula, tá? Eu vou provar, tá bom? Porque isso aqui é novo para vocês, porque são elementos que são funções. Os elementos dessas coisas aqui são funções. Então, eu faço questão de provar porque é novo, tá? Né? Provar na próxima aula. Beleza? É isso. Eu vou encerrar aqui com a nossa slide final, com as nossas referências, tá? E algumas datas, para ficar sempre registrado. Beleza, pessoal? E a gente encerra aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E obrigada também pelas apresentações, por ter exposto o tema de trabalho, tá bom? Vocês ainda têm alguma dúvida? Não, né? Então, até semana que vem, eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, tchau, Matheus, tchau, Laiane. Tchau, Pro. Tchau. 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 Boa tarde a todos.